Essa aula faz parte de uma série de aulas de introdução ao canto gregoriano e através dessas aulas nós buscamos transmitir um conhecimento sobre os princípios básicos do canto gregoriano. Nessa aula nós trataremos das barras de pontuação, que são elementos auxiliares da notação gregoriana. As barras de pontuação são utilizadas nas edições vaticanas para pontuar frases melódico-verbais, ou seja, elas servem, para mostrar uma hierarquia de valor dos elementos contidos entre essas mesmas barras. Nós podemos comparar a função dessas barras de modo análogo a uma vírgula, a um ponto e vírgula, a dois pontos e a um ponto, ok? Quais são esses elementos, então, que vão ser ordenados pelas barras de pontuação? Nós temos o inciso, que é delimitado pelo quarto de barra. Temos o membro, que é delimitado pela meia barra. Temos a frase, que é delimitado por uma barra inteira. E temos também a barra dupla, que tem a função de indicar o fim de uma peça. Nós temos também um outro sinal de pontuação, que é a vírgula. Solesmes, que foi um mosteiro que é responsável pela edição de vários livros, foi autorizado a acrescentar nessas edições essa vírgula, visando suprir a ausência de um sinal que deveria estar ali, que é um quarto de barra. E aproveitando nessa aula, já para encerrar esses tópicos de elementos auxiliares da notação gregoriana, nós falaremos também do asterisco e da flexa, que não são sinais propriamente da pauta, mas que integram a notação gregoriana. O asterisco simples, ele tem a função de determinar um ponto da melodia onde o coro se junta à escola. Nós ouviremos na sequência um exemplo da aplicação e da execução de uma peça onde há o asterisco simples. Como vocês notaram, do início da peça até o asterisco foi um pequeno grupo de cantores, a escola, que executou, e a partir do asterisco, todo o restante do coro se junta à escola. Isso pode ocorrer não somente no começo da peça. Por exemplo, no Kyrie, na terceira invocação do Kyrie, que será a nona do total de invocações do Kyrie, no início da nona invocação existe um asterisco simples. Então, nessa nona invocação, ela começaria somente com a escola e depois do asterisco simples, aí sim se reuniria à escola o restante do coro. Na salmodia, esse asterisco simples tem a função de dividir os versículos e indicar um tempo de pausa que existe entre os dois hemistíquios. Um hemistíquio nada mais é do que a metade de um versículo, ou seja, a salmodia, que é bastante empregada na recitação do ofício divino, a aplicação do asterisco simples, como eu disse, para indicar um tempo de pausa entre os dois hemistíquios,
Então, num versículo, uma parte do versículo, a primeira metade, vai ser cantada, depois há a sinalização do asterisco e depois se segue até o final do versículo. Já o asterisco duplo, né, ele é encontrado apenas na nona invocação do Kyrie, ou seja, em alguns Kyriales, especificamente no Kyrie, existem mais divisões na nona invocação. Ou seja, existe uma primeira parte que é cantada pela escola, depois uma segunda parte que é cantada pela escola e pelo restante do coro, ou por mais alguns do coro, e ainda uma terceira parte que é cantada por todo o coro. Finalizando agora com a flexa, né? A flexa ela é encontrada onde? Apenas no decorrer do primeiro hemiciclo de um versículo salmódico, que seja particularmente longo, ou seja, há alguns versículos que são muito longos, ou seja, não é uma característica da salmodia se cantar sem respirar, né? Usando basicamente essa divisão que é estabelecida pelo asterisco simples, mas há versículos que são muito longos, ou seja, há que se fazer uma pausa, uma respiração em algum momento. Na sequência, nós vamos colocar um exemplo dado o emprego da flexa num versículo de uma salmodia. Misericors et miserables